Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Aqui Vida do Mundo e hoje eu venho comentar Morte em Veneza, do Thomas Mann, no quadro Pílulas de Interpretação. Neste quadro eu leio trechos de romances, contos, poemas, peças de teatro e interpreto por meio de trechos que nos ajudam a entender melhor a obra, o contexto da obra e tudo que está em jogo aí, ou melhor, aqui. Então bora lá. Primeiro resuminho de Morte em Veneza. É um daqueles livros que o spoiler já está no título. Para vocês verem que spoiler, em muitos casos, é bobagem. Principalmente nesse caso, que logo no primeiro parágrafo é apresentado o Gustav Aschenbach, que é um alemão que está em Munique, né, na Alemanha. Aí a gente vê Morte em Veneza. Daí a gente já tem o resumo da história. Um alemão que está em Munique, que viaja para Veneza e morre lá. É isso que importa nessa obra? Não, isso é o que menos importa nessa obra. Agora fazendo um resumo mais decente da obra. O Aschenbach é um homem alemão que distou um pouco do estereótipo do alemão. Normalmente o estereótipo, o imaginário que a gente tem do alemão é um homem alto, louro, né? Um Thor, alguma coisa assim. Ele não, estatura mediana, moreno. Isso revela alguma coisa? Possivelmente. Ele é um professor de literatura, com uns 50 e poucos anos. Tudo indica que a vida dele foi dedicada à literatura, uma parte da vida, embora tenha sido casado, tenha filhos. Isso importa muito pouco na obra, isso quase não entra em questão aqui. O que é importante, isso já aparece logo no comecinho, que ele é um homem de meia idade que destoa de todo o resto, voltado para a introspecção, voltado para as letras, está em Munique e ele tem assim, um desejo de viajar, ele tem praticamente uma visão do lugar para onde ele quer ir, um lugar pantanoso. Vou ler o trechinho. Era o desejo de viajar, nada mais, mas verdadeiramente parecendo um acesso intensificado até a paixão, sim, até a alucinação. Sua ânsia tornou-se vidente, sua imaginação, ainda não sossegada desde as horas de trabalho, criou um exemplo para todas as maravilhas e horrores da terra múltipla, que de repente esforçou-se em idealizar. Ele via uma paisagem, uma região tropical, pantanosa, sob um céu pesado, úmido, exuberante e descomunal. Uma espécie de selva antediluviana composta de ilhas, pântanos e braços fluviais lamacentos. Ele está descrevendo Veneza. Pense, um lugar pantanoso. Veneza foi construída, vocês sabem, por aterro, não sei o que. E aquela cidade que é maravilhosa, mas ao mesmo tempo perigosa, a depender da época do ano. Sobe um cheiro, porque ela foi construída numa região pantanosa, aterro, enfim. Veneza, vocês sabem, isso parece que está fadada a desaparecer daqui a algum tempo, porque ela não foi construída em solo seguro. Isso revela muito da obra, a gente já vai ver só. E quando ele fala assim, mais verdadeiramente parecendo um acesso intensificado até a paixão, sim, até a alucinação. Ele está falando de um desejo dele de colocar-se em abismo. E o que o coloca em abismo nessa história é Veneza? Veneza é apenas um indício do que vai acontecer. Thomas Mann faz muito disso em suas obras. Ele, inicialmente, ele já vai dando dicas e pistas do que está por vir, que é mais grandioso ainda. Então, a Veneza aqui representa beleza e perigo ao mesmo tempo. Veneza representa o estado de alma dele, que é uma vontade de se sentir vivo, de se colocar em abismo, de se desarmonizar até a alucinação, que é o que ele vai achar lá, quando encontrar o garoto famoso dessa história. Então, chegando lá, ele vê uma família de poloneses, ele descobre que é de poloneses, com meninos e um garoto pré-adolescente, sei lá, uns 14 anos, e o garoto tem uma beleza grega, como se fosse uma escultura. É uma beleza que o atrai, que o desconcerta, que o deixa desestabilizado. Vejam só o que é a beleza de Tadzio, o nome do garoto. Com surpresa, Aschenbach notou que o menino era perfeitamente belo.
Seu rosto pálido e graciosamente fechado, circundado por cabelos cacheados, louros cor de mel, com o nariz reto, a boca suave, a expressão de seriedade divina, lembrava esculturas gregas dos mais nobres tempos e da mais pura perfeição de forma. Era de tão rara atração pessoal que o observador julgou nunca ter encontrado na natureza ou no mundo artístico uma obra tão bem sucedida. Este é o Tádzio. E aí o que acontece? Aschenbach fica praticamente alucinado por esse garoto. Lembrem-se que quando ele estava querendo viajar, ele estava buscando esta alucinação, essa coisa alucinante. E é o que ele encontra. Ele começa a perseguir assim a distância o garoto, ele fica obcecado e fica observando num estado contemplativo do garoto. É um belo que o atrai profundamente. No tempo que ele fica em Veneza, a vida dele se resume a isso, a perseguir com o olhar, a ficar próximo, a querer saber tudo do garoto. A gente está falando de um professor de literatura, um professor que tem uma sensibilidade estética. Só que ele já está com 50 e poucos anos, foi professor de literatura a vida inteira, ele está acostumado com métodos de aula, métodos de tudo. Ele chega numa fase da vida que ele quer algo mais, quer algo que o descentre, que o tire desta vida regradinha. Só que ele não sabe lidar com isso que ele quer para si. Então, ele não sabe lidar com o prazer. Vejam só um trecho em que isso fica revelado. Aschenbach não amava o prazer. Quando e onde fosse preciso festejar, cuidar do repouso, passar um dia de folguedos, desejava logo, e assim fora, principalmente quando mais moço, com inquietação e contrariedade voltar para a árdua labuta, para o serviço sagrado e sóbrio da vida cotidiana. Só este lugar o enfeitiçava, afrouxava seu querer, fazia-o feliz. Então ele teve que sair do seu lugar comum, e esse lugar comum era até mesmo um lugar geográfico, para ir para um outro lugar altamente atraente e altamente desconcertante, altamente perigoso, tal qual o que ele ia encontrar lá, que foi o quê? O Tádzio. O menino em si não, mas o que o menino representa para Aschenbach, sim, é uma beleza que desarmoniza, é uma beleza perigosa. Perigosa por quê? Porque o tira de seus trilhos, de seu caminho, da sua forma de saber ser, saber existir, saber estar no mundo. Mas ele não consegue se desvencilhar disso. A forma que ele acha para lidar com isso é enquadrar tudo isso que ele está vivendo no que ele está acostumado a viver. Traduzindo, ele encara esse desconforto, essa desarmonização, começa a observar, começa a rascunhar, começa a aproximar isso que o desconcerta daquilo que o deixa seguro, que é o que? A regularidade, a disciplina, o estudo. E aí ele acha um conforto, ele acha um equilíbrio. Percebam que até agora a gente está falando de uma atração estética. Então é um estado de embevecimento pela beleza. É uma beleza que o põe em abismo. É uma beleza nos moldes do belo do grego antigo. Não é por acaso que Tádzio é comparado a uma escultura grega. Este amor que vai se transformando em amor, que Aschenbach sente por Tádzio, é um amor de um homem mais velho por um rapaz imberbe, um rapaz mais novo, em que o homem mais velho é atraído pela beleza do mais jovem. O homem mais velho é o amante, o mais jovem é o amado. O contrário não era possível, hein? Não era recomendável, não era aceitável. Então é sempre o amante e o amado. O amante é o mais velho, o amado é o mais novo. O mais novo como um objeto de adoração, um objeto divino de adoração. E o mais velho, por meio da sua experiência, e os gregos acreditavam, por meio do ato sexual, pelo sêmen, iam passar a experiência ao mais novo. Então era uma relação até mesmo de aprendizagem, no limite, né? Pode-se chegar a essa conclusão. Pelo menos era assim que eles percebiam. É o que a gente chama de pederastia, né? O que era muito comum na Grécia Antiga. Esta atração de Aschenbach por Tádzio
E é uma atração nos moldes de Platão. E quando eu falo Platão, não pense que é amor platônico, só a contemplação, a distância. Não, amor platônico não é isso. O amor platônico é um amor que está para além do sensual, mas não despreza o sensual. Assim como aqui, não estou falando que o amor dele não é sensual, sexual pelo garoto. Não estou falando que não há uma atração sexual. Então é mais abrangente ainda. Então é uma atração perigosa, porque aqui é um belo que atinge o sublime. E o sublime é o belo potencializado. Assim como o grotesco é o feio potencializado. Tanto o grotesco quanto o sublime nos desconcertam. Assim como Veneza, a gente pode entender Veneza e Tarso, né, colocados lado a lado neste aspecto. A Veneza já dando indício do que ia ser encontrado lá. Então é um belo que atrai, mas que traz perigo. Qual é o perigo? O belo que atrai para o abismo, nos dois casos. A gente tem um retorno à antiguidade clássica. Está falando do belo na acepção clássica. Para não ter dúvida, a gente tem aqui citações de Fédon, de Platão. Vejam só. Sócrates esclarecia Fédon sobre o anseio e a virtude. Falava-lhe sobre o susto ardente que o sensível sofre quando seus olhos veem a alegoria da beleza eterna. Falava dos desejos do ignóbil e mal que não pode pensar na beleza quando vê sua imagem e não é capaz de veneração. Falava do medo sagrado que domina o nobre quando lhe aparece um rosto divino, um corpo perfeito, como então treme e fica fora de si e quase não se atreve a olhar e adora aquele que tem a beleza. Percebam, isso aqui é um trecho de Fédon, um diálogo platônico de Sócrates e Fédon, em que eles discutem o belo. Percebam se esse trecho não descreve tudo que acontece com Axembar em contato com Tarso. Aqui o belo é a expressão do divino. E é um divino que coloca em êxtase. E este êxtase se torna perigoso para o sujeito, porque o sujeito já não sabe lidar consigo. E é o divino no sentido de alcance do transcendente. Por meio deste belo, o indivíduo coloca-se em abismo porque está em contato com algo que considera divino, que o tira da sua imanência, que o eleva ao transcendente. Como entra Fédon nessa história? Ele entra por meio do estado contemplativo de Axembar, que é um professor, ele é erudito, então Tarso o remete a todo esse universo grego. E aí, resumindo a história, por que eu falei que Veneza é tão perigosa? Porque Veneza, por conta de ser uma região pantanosa, eles estão numa época, acho que é verão, né? Foi passar férias lá, em que há um risco de doença, eles jogaram remédio por conta do cheiro, né? Pântano e tal, e há um risco de contaminação, um risco de cólera, aí a região, o hotel tem que ser esvaziado e tal. Vejam só, a beleza da cidade, que é perigosa. E todos se vão de lá, inclusive a família do Tarso e tal, e ele, um pouco antes, já tinha começado a ficar doente, febril, e quando ele vê o Tarso indo embora, ele acaba morrendo ali na praia, né? A morte em Veneza. Porque ele já tinha sido afetado, e assim, é uma morte concreta, né? Ele acaba morrendo, mas também é simbólica. Quando o objeto, o belo, se evade, né, praticamente, para ele já não há mais existência. Ele chegou num nível de desconcerto, de centralização de si, que quando esse objeto que causou esse estado de espírito, esse estado de alma se vai, não resta mais nada dele. Então a gente tem o Axembar e Tarso. Axembar é o observador e o Tarso é o observado. Axembar é o sujeito, o Tarso o objeto. Axembar é o amante, o Tarso é o amado. Aqui, além das estátuas gregas, também há referência na obra de deuses gregos, né? Eros o tempo inteiro, porque Eros é o deus do amor, da sexualidade e tal. E também de Narciso, que é aquele que se enamora de si mesmo através do espelho e acaba morrendo afogado de tanto olhar para si. É o belo que atrai, que leva à desgraça. Percebam, a gente tem amor, sexualidade, beleza
e o perigo disso tudo. É uma obra assim fantástica, é curtinha, é novela, mas tudo de Thomas Mann está aqui, né? O Thomas Mann é muito erudito, eu já falei pra vocês. Aqui toda a questão estética, a estética ali é cara. Em todas as obras que eu li dele sempre tem um fator estético de peso. O diálogo com a antiguidade clássica, o homerotismo, são características muito presentes em Thomas Mann e assim o grau de erudição é fora de série. E digam o que vocês já leram de Thomas Mann, se gostaram de Morte em Veneza e ficaram interessados. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, O Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijo. Tchau, tchau.